Então, bom dia mais uma vez a vocês, meus queridos e queridas. Hoje nós temos a nossa aulinha de história, onde nós vamos trabalhar, nós vamos discutir e conhecer sobre o primeiro ciclo econômico do Brasil colonial, que foi o ciclo da cana-de-açúcar. Eu, eu costumo dizer o seguinte, às vezes, né, o estudante ele confunde um ciclo econômico com atividades econômicas, tá? Nos primeiros 30 anos de chegada, né, quando o Brasil foi, entre aspas, descoberto pelos portugueses, né, Cabral chegou aqui no dia 22 de abril de 1500, tá? Então, de 1500 até 1530, o Brasil ele não foi colonizado, tá? O que houve aqui no Brasil foram atividades econômicas que, apesar de serem lucrativas, ela não foi planificada por todo o Brasil ou oficialmente se iniciou a colonização. Não, foram atividades econômicas. E essas atividades econômicas, como eu já disse em aulas passadas, né, ela tinha por base o escambo. E esse escambo ele era trocas comerciais entre os europeus, notadamente os portugueses, franceses e holandeses, com os indígenas, com os nativos que aqui viviam, né? Eu sei que eu já falei nas aulas passadas, mas reparem bem, o português chegava com quinquilharia, tá? Quinquilharia eram objetos de pouco valor que existiam na Europa e trocava pelo pau-brasil. Na aula passada eu abordei essa questão, né, dos primeiros anos. Eu acho que vocês devem se lembrar. O pau-brasil, que era uma madeira nativa aqui do Brasil, do continente americano, e ele, né, no seu interior, ele poderia proporcionar uma tinta vermelha que poderia ser utilizada para tingir roupas, casas lá na Europa. Então, por isso o pau-brasil ele tem um valor inestimável, tá? Quem fazia esse trabalho eram os indígenas. O indígena ia na floresta, cortava o pau-brasil, trazia o pau-brasil até as feitorias e lá embarcava nos navios. Tá? Em troca, como eu disse, os índios recebiam o que, Bartolomeu? As quinquilharias, uma faca, um garfo, uma colher, um espelho, uma roupa, uma panela de aço, tá? Então, assim, eram produtos que não tinham valor significativo na Europa, mas que eram novidade para os índios, né? Como eu disse, os índios, eles nunca tinha visto uma faca nos moldes que a gente conhece, um punhal, por exemplo, ou uma espada, ou um machado. Tá? Um machado extremamente afiado que existia lá na Europa. Isso, com certeza, tinha um valor para o indígena. O indígena só via sua face refletida na água. E agora ele tem um espelho para ele se ver. O indígena, ele cortava uma gazela ou um tatu, por exemplo, com uma lasca de pedra, bem dificultosa para fazer isso, ou com uma madeira que passa por um processo de afiamento no fogo, né? E ela se torna afiada também, que corta ali a carne. Agora, esse era um processo dificultoso. Quando o europeu, o português, ele chega com a faca, com um punhal ou a espada, ele mostra ao índio que aquilo fica bem mais fácil de ser executado, né? O índio ele vivia com a lança, ele nunca tinha visto uma espada, nunca tinha visto uma faca, e agora ele possui a faca. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas quinquilharias, apesar de não terem um valor expressivo lá em Portugal, por exemplo, elas eram bem aceitas pelos indígenas, tá? Os indígenas davam valor. Repare, você ir na floresta, cortar o pau-brasil, trazer para as embarcações, era muito trabalhoso. Mas os indígenas faziam isso em troca das quinquilharias. Então, assim, em resumo, nos primeiros 30 anos de descobrimento do Brasil, a atividade econômica foi a exploração do pau-brasil com o escambo, tá? E aí vocês viram, né, que desde a aula passada
nós tivemos a ameaça de invasões de outros países, notadamente os franceses, que começaram a se aliar com outros índios, índios que, por sinal, eram contrários aos portugueses, né, tal qual os potiguaras, por exemplo, tal qual os caetés, outras tribos indígenas que não tinham aliança com os portugueses, né? Viam os portugueses como inimigos e, portanto, se aliava aos inimigos dos portugueses. E quais eram os inimigos dos portugueses naquele momento? Os franceses e os holandeses, tá? Então, Portugal viu que estava perdendo espaço na América brasileira, tá? Na América espanhola. Então, Portugal disse, ou a gente explora, ou a gente começa a colonização, ou a gente perde o território ou parte do território. Então, a colonização ela se deu por isso, né? Vocês sabem que os primeiros anos de colonização do Brasil, antes da colonização do Brasil, eles foram vistos com incerteza, porque não havia tantos atrativos aqui no Brasil, e por isso as pessoas tinham medo de investir, né? De investir e falir, de investir e não ter lucros. Então, ficaram 30 anos sem o interesse de Portugal para o Brasil. Né? Passado 30 anos, né, é a hora de colonizar. Portugal divide o Brasil em capitanias hereditárias, que são grandes faixas de terras, que são doadas para capitães donatários, né, pessoas ricas e influentes lá em Portugal, que decidem vir para o Brasil e investir. Tá? Portanto, a colonização ela se dá no âmbito privado, né? Eu sou um capitão donatário e eu vou para o Brasil, já que eu recebi a minha terra, eu vou produzir lá naquela terra, eu tenho direito sobre aquela terra, eu tenho direito jurídico sobre aquela terra, e a partir do que eu produzo, né, eu vou pagar os impostos à coroa portuguesa. Então, a coroa portuguesa doa a terra, o capitão donatário produz na terra e, em troca, paga impostos a Portugal. Então, a colonização ela se deu nesse sentido, tá? Aí, pessoal, ela vai se dar no início do processo de produção da cana-de-açúcar. E é exatamente esse o tema da nossa aula de hoje, tá? A colonização se dá com o primeiro ciclo econômico no Brasil, que no caso é a cana-de-açúcar, ok? Então, eu vou aqui reproduzir o slide para facilitar a nossa vida, né? Facilitar a compreensão de vocês para esse tema tão importante para a nossa formação. Ok? Vamos lá. Me diga aí, meus queridos, se vocês estão observando aí, se vocês estão conseguindo ver, né? Sim. Tá vendo, Manu? Pois Sim. bem, o que que vocês estão observando, tá? Isso daqui, pessoal, é um engenho, ok? É um engenho, tá? Do engenho, a moagem. Tá? A moagem de quê? Do primeiro produto, né? A ser cultivado aqui no Brasil em larga escala. Esse produto é o que, Bartolomeu? É a cana-de-açúcar, tá? Então, no engenho se faz o quê? Se moe a cana, ok? Vocês estão observando, pessoal, quem é que está trazendo essa cana? Tá vendo, Manu? Quem é essa Sim. pessoa, pessoal, que está trazendo essa cana? Digam aí. Escrava? Exatamente, é uma pessoa que coa, Manu, qual é a cor dela? É negra. Exatamente, Manu. A cor dessa pessoa é negra. Todos eles que estão trabalhando aqui, eles são o quê? São negros, tá? Esse cidadão aqui, ele está carregando a cana. Esse que chegou aqui, ele está colocando a cana trazida. Esse que está aqui, ó, ele está tocando o boi, porque a tração para moer a cana, para movimentar o equipamento que moe a cana, é feita pelos bois. Naquele tempo não existiam cavalos. Cavalos eram extremamente caros. Então, o gado foi trazido, tá, para cá, para fornecer carne, obviamente, né, fornecer leite, mas principalmente para servir de tração nesses engenhos, tá? E a base do trabalho, pessoal, como vocês viram na aula passada, ela foi feita a partir do trabalho escravo.
Eu sei que na aula passada eu abordei algumas coisas relacionadas à escravização dos indígenas. Só que assim, no primeiro momento, né, se pensou nisso, né? Não havia mão de obra disponível, tá? A população portuguesa aqui era muito pequena. Então, eles tentaram escravizar os índios, mas foi muito complicado, porque o índio, ele vivia numa cultura diferente da nossa, ele não tinha trabalhado de forma compulsória para gerar um excedente, ele não conhecia esse tipo de trabalho. O trabalho indígena era coletar frutos, né, ser coletor nas florestas, raízes, frutos, plantar alguma coisa necessária para a subsistência e só. Tá? Ele não existia uma ideia de mercado, não existia uma ideia de troca comercial no sentido de gerar lucro, no sentido de gerar um excedente. Então, por conta dessa cultura, por conta desse tipo de trabalho do indígena, ficou muito difícil de escravizá-lo. E além disso, pessoal, o índio, né, o nativo, ele era protegido pelas missões jesuíticas, tá? A Companhia de Jesus, ela via o indígena como sendo um ser que merecia ser aculturado, que merecia ser catequizado. E essa catequização ia fazer do indígena um cristão. E uma vez que o indígena se tornasse cristão, ele não poderia ser submetido a esse tipo de trabalho. E essa conotação, pessoal, ela já é diferente em relação ao escravo, tá? Ao escravo africano, né? O africano, muitas vezes, ele era considerado um ser que adorava, que tinha uma religião diferente da cristã, que era um pagão, que era um ser até despossuído de alma. Então, o trabalho escravo, para o negro africano, era uma espécie de purgatório, onde ele iria pagar os seus pecados e, posteriormente, iria ganhar a salvação. Veja aí como as concepções da época, né, a compreensão da época, ela muda, ela se molda para justificar essa escravidão. Então, aqui, o que vocês observam com essa imagem? Que a plantação da cana-de-açúcar, como o primeiro ciclo econômico planificado aqui no Brasil, notadamente na região Nordeste, tá? Principalmente no Pernambuco, ele foi feito a partir do trabalho escravo, tá? Então, eu quero que vocês entendam essas questões que eu estou trazendo para vocês. O açúcar, a cana-de-açúcar, a plantação, o ciclo do açúcar só foi possível pelo trabalho escravo e, obviamente, por condições climáticas aqui no Nordeste, né? O terreno nordestino, o massapê, que era predominante aqui nessa nossa região, junto com o clima, tá? E a demanda europeia naquele momento, a falta de concorrência naquele momento, vão fazer com que o Brasil ele comece a produzir o famoso ouro branco, que no caso seria o açúcar proveniente da cana, tá? Vamos lá. Por que o açúcar ele foi escolhido? Por que deu certo, né, a fabricação, o cultivo da cana-de-açúcar? Tem alguns fatores, pessoal, que contribuem, tá? Primeiro, eu sei que vocês conhecem o açúcar, né? Todo mundo utiliza açúcar em casa. Sua mãe utiliza o açúcar no café, no suco, tá? O dulçor do açúcar, ele é percebido no doce de leite que você come, no din-din que você compra ali no vizinho, no sorvete que você compra no mercado, tá? Enfim, em todos os lugares, né, a gente observa que o açúcar, ele está presente, né? Agora, vocês sabem que houve alguns fatores, né, os fatores que contribuíram para que desse certo a produção do açúcar, para que o açúcar ele fosse cultivado aqui no Brasil. Primeiro, mercado, né? A gente só sabe que um produto ele é bem vendido, ele é lucrativo se ele tiver mercado. Então, o açúcar ele era um produto raro no mundo, né? Poucos países produziam açúcar, porque é aquilo que eu disse, precisa de mão de obra, mas principalmente precisa-se de um terreno favorável, tá, à produção. Então, isso faz com que o açúcar ele seja produzido em poucos lugares do mundo. Então, ele se torna um produto raro. Se ele é raro, ele se torna caro.
tá? Uma coisa, quando ela não existe em abundância, ela tende a ser cara. Por exemplo, o ouro é caro. Por quê? Porque existe pouco ouro no mundo. Por que o diamante é caro? Porque existe pouco diamante no mundo. Se nós tivéssemos diamantes aí, como pedras nas calçadas, obviamente o diamante ou o ouro, uma pedra de ouro, ela não teria o valor que nós conhecemos hoje. Então, assim, pouco açúcar era produzido no mundo, tá? Pouco açúcar era produzido no mundo. Isso faz com que o açúcar torne-se caro, ok? Segundo ponto importantíssimo, Portugal já havia trabalhado a produção do açúcar em outras colônias, Ilha da Madeira, Açores, foram experiências bem produtivas que Portugal teve aí nas suas colônias. Então, havia uma certa metodologia, havia um certo conhecimento de casos sobre a produção do açúcar, tá? E terceiro, né, que eu considero umas coisas muito importantes, né, condições importantes, favoráveis, foi aquilo que eu disse agora há pouco, né, as condições do solo, massa P, o clima importantíssimo no Nordeste e as chuvas que também existiam aqui no Brasil. Esses três fatores aqui são preponderantes, né, importantíssimos para o cultivo da cana-de-açúcar. Outra coisa é terra à vontade, né? O Brasil é continental, tá? Então, se lá em Portugal, ou então nas pequenas ilhas dominadas por Portugal, as terras eram escassas, né? Havia pouca terra para muita gente, aqui no Brasil nós temos um país continental, muita terra, tá? Terras que inclusive ficaram ociosas, sem trabalhos por falta de pessoas para trabalhar em tais terras, ok? E aí nós tivemos parceiros, né, no negócio, investidores, né, os holandeses, eles nos emprestaram tecnologia, formação dos engenhos, né, de como seria produzido, de como a cana seria moída, tá? E também uma importante questão proveniente da produção do açúcar seria a fixação do colono à terra, né? Agora, o investidor, ele iria ficar no Brasil e ocuparia a terra, tá, de uma forma definitiva. Então, aqui são as condições, né, que foram favoráveis à produção do açúcar, aliás, da cana-de-açúcar, o cultivo da cana-de-açúcar aqui no Nordeste. Vamos lá. Pessoal, até alguma dúvida até aí? Hein? Meninas, cavalheiros? Alguma dúvida até aí ou eu posso continuar? Pois bem, a gente fala no açúcar, mas vocês conhecem os derivados do açúcar, tá? Eu tenho certeza que vocês já comeram uma rapadura. Então, a rapadura é um derivado da cana-de-açúcar. Principalmente na questão da fabricação da rapadura. Não sei se vocês já viram, né? A gente pega o caldo da cana, esse caldo é aquecido, ele é evaporado em líquido e ele se forma os grandes pedaços de açúcar que não é refinado. Aí ele passa por um processo e faz a rapadura, faz o açúcar mascavo, que é esse açúcar diferente do açúcar comum que nós temos. Ele, portanto, ele é mais, como é que eu posso lhe dizer? Ele é mais puro, tá? O açúcar mascavo, ele é mais puro, mais concentrado, tá? É da cana-de-açúcar que se faz o etanol, o álcool que você passa aí para se proteger da pandemia, tá? Esse álcoolzinho aqui, ó, que vocês estão vendo, né, que a gente coloca nas mãos para se proteger do coronavírus e de outras moléstias, ele é feito da cana-de-açúcar. O combustível que você coloca no carro, muitas vezes, né, o etanol é feito da cana-de-açúcar, tá? A bebida, o álcool que existe na cerveja, que existe no uísque, ele é também da cana-de-açúcar. Um tipo de combustível também é da cana-de-açúcar, o biocombustível, o bioplástico, a energia, tá? A cachaça aqui, como você vê, que eu já disse, o que você coloca no suco, ok? Tudo isso são derivados da cana-de-açúcar. Tá ok, meus queridos?
Aí vocês reparem, tá? As exportações, né, do açúcar em 2017, tá? Então, repare, o açúcar aqui no Brasil hoje, 2017, né, pouco tempo. Só um dado importantíssimo. Nós ainda somos o maior importador de açúcar, um dos maiores produtos que nós importamos, tá? Aqui, mais uma vez, a importância, né, os indicadores sociais do açúcar, tá? A exportação aqui, como vocês observam, 24 bilhões de toneladas de açúcar, 9,3 bilhões de toneladas de carne, café e os grãos. Aqui são dados que foram colocados aqui só para a gente entender que o açúcar ainda é muito importante no nosso Brasil, tá? Então, quais são as características da produção, tá? Primeiro, o açúcar foi produzido aqui no Brasil para atender ao mercado internacional. Então, a Europa foi um dos maiores consumidores do açúcar no mundo nessa época que nós estamos estudando. O fato de vender à Europa significa também atrair lucros, viu, pessoal? Lucros para o Brasil, tá? Foi produzido em larga escala, né, os grandes latifundiários de açúcar. As terras foram divididas em sesmarias para facilitar a produção, tá? Os gêneros tropicais com material externo, um caráter monocultor, portanto, nas fazendas se plantavam quase que exclusivamente só o plantation de cana-de-açúcar, tá? E foi utilizada o negro escravizado para trabalhar na produção do açúcar, tá? Então, aqui nós temos algumas características da produção. Demanda externa, produção em larga escala, terras divididas em sesmarias, atendeu novamente ao mercado externo, tinha um caráter monocultor, só se plantava a cana, e o trabalho utilizado foi o escravo, tá? Aqui vocês conseguem observar, pessoal, um engenho de açúcar, tá? Esse engenho aqui, né, antigo engenho, é em Vicência, no Pernambuco, né? Aqui vocês observam uma capela, né? Porque o engenho de açúcar, do açúcar, ele era feito, né? Ele era construído e no entorno do engenho haviam algumas construções arquitetônicas, né? Geralmente o fazendeiro, né, o dono do latifundiário, ele morava ali na localidade, tá? Junto com os trabalhadores escravizados ou livres, tá? Então, a fazenda ela foi construída nesse sentido, dentro da propriedade, tá? Você observa aqui a capela e aqui você observa a Casa Grande. Casa Grande era o lugar onde o proprietário de terra, o senhor de escravos, o fazendeiro, portanto, ele vivia com a sua família, tá? Nessa outra foto fica bem mais nítido a gente observar a sociedade, né? A sociedade açucareira. Vocês observam aqui o engenho, tá? Mais uma vez, Manu e demais colegas, olhem só quem está trabalhando nessa imagem, tá? Negros escravizados. Olhem aqui, ó, novamente, negros escravizados. Esses negros aqui, ó, que vocês estão observando, ele está carregando uma pessoa na rede. Provavelmente o fazendeiro, o parente do fazendeiro, que tinha esses atributos, né? Os escravos me carregam, eu não quero cansar, eu não quero andar a pé, tá? Então aqui, ó, o engenho, tá? Onde se moe a cana, ok? Aqui provavelmente é a Casa Grande e aqui provavelmente é a senzala, né? Tem uma imagem aqui na frente que é bem mais nítido essa divisão, tá? Mas aqui vocês observam, né? O engenho movido à tração dos bois, né? Aquela mesma imagem que eu coloquei no início do slide. E aqui nós temos o engenho, né? Que funciona não mais a tração do boi, mas a tração hídrica, né? É a água que está movimentando essa roda, e essa roda, ao se movimentar, ela facilita a moenda da cana, tá? Então, alguns destaques, algumas coisas, né, sobre a produção do açúcar. Primeiro, olhem aqui para o mapa, né? Vocês estão observando, pessoal, que isso daqui é o Nordeste, tá? A cana-de-açúcar, o primeiro eixo econômico brasileiro foi o
Nordeste, a importância da região Nordeste para o açúcar. Se você observar, pessoal, olha só, né? Aqui, ó, Nordeste ele teve a predominância, tá? Teve açúcar em São Paulo? Teve açúcar no Rio de Janeiro? Teve. Houve a produção, mas observem aqui, ó, no Nordeste, 66 engenhos, 36 engenhos aqui na região. E em São Paulo e no Rio de Janeiro foram poucos, olha só, tá? Poucos os engenhos. Então, assim, o eixo econômico do Brasil, nos primeiros anos da colonização, foi o Nordeste a partir da cana-de-açúcar, tá? Então, repare, o açúcar era produzido na zona da mata e no litoral. O Nordeste foi a principal área produtora por uns 400 anos. Por que isso? Porque no Nordeste nós tínhamos o solo de aluvião, o massapê que eu disse no início da aula. As chuvas elas eram regulares e bem definidas com o clima tropical. A primeira capital, tá? Reparem só, do Brasil colônia foi Salvador. Salvador é no Nordeste, tá? Na Bahia. E o açúcar foi o principal gênero de exportação por 300 anos, ok? Então, entendam essas questões aí, se possível, quando eu colocar a nossa aula gravada, vocês vão lá e observem isso, ok? Mais uma vez, tem um mapa aqui para vocês observarem, né, a produção do açúcar, tá? 1.600, o açúcar aqui, ó, em mais de 2 milhões e 500 mil toneladas. 1.610, já estava com 4 milhões de toneladas aqui, de arrobas, na verdade. 4 milhões de arrobas, perdoe, é arroba, não é tonelada, não. Um arroba, 15 quilos, tá? E uma tonelada, 1.000 quilos. Aí, ó, 1.630 vai diminuindo, 1.640 aumenta um pouco, 1.650 fica relativo, 1.670 relativo, 1.710 relativo e aumenta em 1.760 de novo, tá? Nesse mapa aqui do lado, no século XVI, 1500, portanto, vocês conseguem observar, pessoal, que olha só, essa áreazinha pontilhada aqui, ó, tudo isso daqui foi onde foi explorado o pau-brasil, a ocorrência do pau-brasil, tá? A pecuária, a criação do gado, nesses pontinhos escuros aqui. E a cana-de-açúcar, né, mais uma vez vocês observam, tá? Esses pontinhos verdes no litoral nordestino, chegando um pouco até São Paulo e Rio de Janeiro, tá? O engenho do açúcar, como era que ele era organizado? Tá? Como eu disse, né, tinha a casa grande, né, onde o senhor do engenho residia com a família. Esse senhor do engenho tinha poder político, né, tinha econômico, já que a fazenda era dele, tinha poder social. É um título que muitos aspiravam, ser senhor de engenho. Havia a capela, que era o lugar onde o clero, né, os padres, faziam as orações, influenciavam do ponto de vista ideológico, tá? A senzala, que era o lugar onde os escravizados viviam, tá? Os escravizados, reparem, eles eram os pés e as mãos do senhor de engenho. Portanto, só foi possível, tá, a planificação, a produção do açúcar em larga escala através da força negra escravizada, tá? Havia a casa da fábrica, que era a moenda, as caldeiras, os tachos, onde se fervia o caldo da cana para se fazer o açúcar, as roças onde se plantava as coisas, né, o milho, a mandioca, esses produtos que eram consumidos dentro da fazenda, e o plantation, que eram os hectares da cana-de-açúcar, ok? Então, aqui, mais uma vez, vocês conseguem observar, né, o engenho de açúcar. Isso daqui eram as caldeiras, viu? Reparem que tem pessoas mexendo nelas, tá? Aqui também do mesmo jeito, aqui também do mesmo jeito, tá? Aqui a gente consegue observar nessa figurinha, olha só, os canaviais onde ocorria a plantation, as roças aqui era o lugar onde se plantava o milho, a mandioca, enfim, os produtos para a alimentação. A senzala, o lugar onde os escravos dormiam, viviam. A moenda, tá? Onde era moído, onde ficava o engenho. E essa famosa casa grande, que era a residência do senhor de engenho, do dono da fazenda. Tá, pessoal? Mais umas imagens aqui só para a gente finalizar. Tá? O engenho da cana-de-açúcar, aquele mesmo sistema que eu disse.
ok? Mesma coisa, tá? E a gente finaliza esse tema de hoje, ok? Eu vou abrir aqui para vocês fazerem perguntas, se vocês quiserem, pode ficar à vontade, tá? Deixa eu só finalizar aqui a gravação.